meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar da agroindústria na região sul do Brasil. Se a agroindústria está presente, quais são as características dessa atividade econômica? Em que medida ela está relacionada com as atividades da agropecuária? Qual é a importância da agroindústria e o que a nossa vida, os nossos hábitos têm a ver também com essa atividade econômica? Então é importantíssimo a gente refletir não só o conhecimento sobre a agroindústria, mas o quanto ela é importante para a nossa vida. E aí vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula de hoje, então, nesse sentido, compreender o que são as agroindústrias e também identificar características das agroindústrias da região sul. Que características tem a agroindústria da região sul? E o que são as agroindústrias? Quando eu uso esse termo, agroindústria significa o quê? Que característica eu estou considerando para chamar de agroindústria? E aí perguntamos ali, refletimos a respeito. Vocês sabem o que são agroindústrias? Você já ouviu? Você conhece? Faz parte da tua realidade? Você consome algum produto vindo da agroindústria? Será que nos teus hábitos alimentares, no teu dia a dia, os produtos que você consome, tem algum deles que vem da agroindústria? Vamos pensar juntos então o que são, as agroindústrias e depois identificar produtos que podem vir desse meio, A agroindústria é o ambiente físico equipado e preparado onde um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matéria-prima agropecuária, provenientes da agricultura e da pecuária, entre outros setores ali, são realizadas de forma sistemática. O que quer dizer tudo isso aqui? Então eu tenho um ambiente físico, ou seja, um local específico, preparado ali, onde um conjunto de atividades são feitas para transformar os itens lá da agricultura, da pecuária, da aquicultura, entre outras atividades que vão fornecer matéria-prima para a agroindústria transformar em outros produtos que serão consumidos por nós. Então, chama a agroindústria justamente por causa dessa relação entre o que é produzido na agropecuária, na agricultura, criação de animais, e é transformado pela indústria. É aquela indústria que depende diretamente do que é produzido na agropecuária. Depende da soja para transformar em óleo, por exemplo. Então eu tenho ali uma agroindústria, uma atividade específica da indústria que está diretamente relacionada com a agricultura ou com a pecuária principalmente, E aí, nesse sentido, então, nós podemos dizer que ela tem a finalidade de transformar as matérias-primas, certo? Ela transforma matérias-primas, por isso é uma indústria, A indústria é o setor de transformação de matéria-prima, prolongando sua disponibilidade, aumentando seu prazo de validade. Então, é um alimento que foi produzido lá na agricultura e que vai para a agroindústria, então ele vai ser transformado ali para durar mais, por exemplo, certo? Colocado ali alguma característica, um conservante ou algo do tipo, para conservar por mais tempo esse alimento. Essa característica é específica da agroindústria, certo? Diminuir ali a sua sazonalidade, além de agregar valor aos alimentos. Então, quando ele é um alimento transformado pela indústria, ele acaba agregando valor. É um alimento que vai durar mais, por exemplo, procurando manter as características originais dos alimentos. Então, é a indústria relacionada à atividade agropecuária que vai transformar esses itens da agropecuária para que eles tenham uma vida útil maior, ou seja, para que eles durem mais tempo para serem consumidos pela população. Porque tem a ver também com essa questão do transporte, E os alimentos produzidos, eles estragam muito rapidamente quando eles estão in natura. E se eu tenho essa possibilidade de transformar e de possibilitar que ele dure mais tempo, é através da agroindústria. E aí pode ser transportado para distâncias longas,
certo? Então, uma característica ali importantíssima da agroindústria nessa questão da disponibilidade de alimentos, né? Você sabia que há uma infinidade de produtos agrícolas que passam por algum processo industrial? Se a gente analisar o que nós consumimos no nosso dia a dia, conseguimos identificar muitos produtos agrícolas que passaram por algum processo industrial, né? E aí nós vamos ter ali, é o que ocorre, por exemplo, com a laranja. Então, laranja é um item consumido pela população, né? Mas ela é transformada em suco, né? Como a cana-de-açúcar, que é transformada em etanol ou em açúcar. Ou ainda, em alguns legumes e verduras pré-cozidos, em polpas de frutas processadas, congeladas. Quem de repente já comprou, né, aquelas polpas que vêm congeladas e é só você bater com água no liquidificador que você tem o suco. Isso é uma característica ali de produção da agroindústria, que vai deixar esse alimento ali numa forma, transformá-lo, que ele dure mais e que possa ser guardado pelas pessoas. Então, se a gente for fazer uma análise, muitos dos produtos que chegam na nossa casa passaram por um processo industrial, ou seja, estão ligados à questão da agroindústria. Daí a importância de estudar o tema, conhecer o que são as agroindústrias, mas também o quanto elas contribuem para a sociedade, para o nosso modo de vida, para a nossa alimentação, certo? E aí trouxemos alguns exemplos ali, né? Você pode guardar aquelas refeições, né, que precisam apenas ser descongeladas para consumo. É outro exemplo de algum item natural, de algum item da agricultura que passou por um processo de transformação na agroindústria e pode ficar guardado para ser consumido num outro momento. Porque senão ele estragaria com muito mais rapidez, por exemplo. Certo? Só para a gente exemplificar bem ali a questão da agroindústria. E aqui a gente tem o exemplo dessa ideia, né, da cana-de-açúcar que é transformada em biocombustível, bioplástico, bioenergia, alimentos e bebidas, ou seja, olha a quantidade ali de utilização desse item. Então é um item da agricultura que é transformado ali na agroindústria em outros itens que podem ser utilizados pela sociedade. Então, eu consigo criar ali diferentes produtos usando como matéria-prima a cana-de-açúcar, que é um dos exemplos ali relacionados à agroindústria também, certo? Aqui nós vamos ter, então, atividades, né, da região sul, observando ali, né, a questão da agroindústria bastante expressiva nos 3 estados da região sul. Nós temos a agropecuária modernizada, a agricultura comercial, todas essas atividades aqui, e o que está ali riscadinho no nosso mapa representam as áreas com a presença da agroindústria. Então, importantíssima atividade para toda a região sul, se estendendo ali para outras regiões do país também, né? É importante a gente refletir a esse respeito. E os produtos que saem da agroindústria, eles abastecem supermercados de toda a região, certo? Podendo ainda ser exportados. Essa ideia de conservar, então, passa pela agroindústria e possibilita que esse produto dure mais. Se ele durar mais, é possível mandar para lugares mais distantes, mandar, por exemplo, para outros países, certo? Graças a essa ideia da transformação feita na agroindústria desses produtos. Então, mais uma vez, é a agroindústria que contribui para a economia também dos lugares, para gerar trabalho, renda para a população da região sul e do Brasil como um todo também, né? Porque a exportação contribui muito para essa questão. E aí uma atividadezinha ali para vocês analisarem. Segundo os dados apresentados no mapa que nós temos aqui ao lado, né? Escreva quais são os tipos de atividades agropecuárias presentes no Paraná, considerando aquela ideia que nós falamos ali da divisão agropecuária relacionadas com a agroindústria. Então façam análise, respondam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou a perguntinha ali para vocês analisarem o mapa e responderem quais as principais atividades, né, relacionadas à agroindústria no Paraná. Como nós poderíamos responder ali, então, a partir da análise do mapa. Então, no Paraná a gente vai ter a agricultura modernizada e a presença, sim, da agroindústria. Se a gente analisar o mapa aqui, a agricultura, a agropecuária modernizada é tudo que está em amarelo, então vejam que todo o Paraná tem essa característica. E aí a gente tem ali a questão da presença da agroindústria, que é o que está ali riscadinho, né, de verde. Então, boa parte do estado do Paraná tem a presença, sim, da agroindústria, desta atividade, né, desenvolvida ali, importantíssima para a sociedade e para a economia dos lugares. Pode ser que na tua realidade você tenha ali a presença das agroindústrias e consiga identificar até exemplos, né, dessa atividade econômica realizada fortemente no estado do Paraná. Então a resposta poderia ficar daquela forma ali, como é o caso, por exemplo, do cultivo da soja ou da cana-de-açúcar, que nós mostramos ali entre as atividades agropecuárias que estão relacionadas com a agroindústria também, certo? E aí, pensando nisso, a gente sabe que a agropecuária na região sul está ligada à agroindústria e é responsável por agregar valor ao produto originário do campo. A agroindústria é uma parcela importante da economia da região sul. O que seria essa ideia de agregar valor? Se eu faço com que aquele alimento dure mais tempo, transformando alguma característica dele ali na agroindústria, é claro que isso vai agregar valor, ele vai poder ser vendido mais caro, ser vendido mais longe. Então, por isso a agroindústria, a gente diz que agrega valor, ou seja, melhora o valor daquele produto, certo? Os processos agroindustriais no sul do Brasil garantem, por exemplo, maior segurança alimentar, porque não vai estragar aquele alimento com facilidade e fazer mal à população, né? Permitindo, né, ser consumido ali, que a população possa consumir esses alimentos saudáveis processados com um rígido padrão de qualidade. Então há na agroindústria um controle dessa qualidade nessa transformação ali dos alimentos para que a população receba um alimento saudável e ao mesmo tempo que possa ser conservado por mais tempo, certo? Então, mais uma vez entendendo ali a importância da agroindústria, né? Quando a gente pensa no estado do Paraná, nós vamos ter as cooperativas agrícolas paranaenses que têm cada vez mais investido na industrialização de seus produtos. Então, é a presença cada vez maior da agroindústria, né, contribuindo na atividade agropecuária. Se eu tenho o cultivo agrícola e eu tenho a industrialização aliada, eu vou agregar valor, ou seja, o Estado acaba produzindo muito mais riqueza se os produtos têm maior valor, e isso é importantíssimo para a economia do Estado e para as pessoas que dependem dessa atividade econômica. Então, uma característica importante ali é a presença das cooperativas, né? As agroindústrias se tornaram potências espalhadas pelo Estado do Paraná. Como nós vimos anteriormente ali, a presença em boa parte do estado do Paraná da atividade da agroindústria, né? Da indústria aliada à atividade agropecuária, que gera emprego, gera renda, gera produção de alimentos que serão consumidos por toda a sociedade paranaense e por outras partes do Brasil e do mundo também. Daí a importância. Quanto mais se produz, quanto mais se conserva, quanto mais longe você consegue vender, melhor para a economia daquele lugar do estado, por exemplo, ou da região como um todo, certo? Então são características ali bem importantes do estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, o que nós podemos usar ali como exemplo, né? Os imigrantes italianos que se dedicaram principalmente à plantação e à industrialização da uva. É claro que se ela é industrializada, é transformada em sucos ou vinhos, ela ganha valor, naquela ideia que nós falamos do valor agregado. Então, importantíssima essa característica ali para a economia do Rio Grande do Sul e da região sul também, como um todo, né? E ainda nós podemos pensar em Santa Catarina. Que características nós relacionamos à agroindústria? O setor agroindustrial funciona de forma integrada, né? Com o fornecimento
por parte da indústria de animais selecionados, de assistência técnica e em troca exclusividade para a compra do produto dos agricultores. Então há uma relação aqui de troca, né, para facilitar as atividades, para melhorar a produção também em Santa Catarina. É outro exemplo ali da presença da agroindústria. E aí a gente traz um mapa ali dessa divisão, né, de atividades econômicas e da comercialização, principalmente de aves e suínos, né, do setor agropecuário. Então aqui a gente tem polo agroindustrial, polo florestal, polo eletrometal mecânico, têxtil, tecnológico e mineral. Só que vejam que boa parte aqui da porção oeste até o centro de Santa Catarina é de atividade agroindustrial, ou seja, a indústria relacionada com a produção agropecuária. Importantíssimo para o estado de Santa Catarina e para a região sul também, né? Então, mais uma característica ali que a gente destaca. E aí vamos para mais uma atividade para vocês pensarem aí a respeito de tudo isso que a gente falou da agroindústria, mas, pessoal, principalmente a importância dela para as atividades humanas, para o consumo de alimentos com segurança, por exemplo, né? Sabemos que a região sul apresenta grande diversidade de produção agropecuária, contendo ali ocorrendo de diferentes maneiras, né? Produzindo, contendo diferentes itens em cada estado. Escreva ao menos uma característica, portanto, da agricultura e da pecuária de cada um dos estados do sul do Brasil. Então, considerando essa diversidade de produção e a relação que essa produção da agricultura e da pecuária tem com a indústria, né, com a agroindústria, escreva exemplos ali, a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que escrever exemplos ali de itens produzidos em cada estado da região, considerando a atividade da agropecuária e a atividade da agroindústria, que estão diretamente relacionadas. A gente viu ao longo da aula que a atividade da agroindústria depende do que é produzido na agropecuária, certo? Mas também a atividade agropecuária vai depender da agroindústria, da indústria transformando, por exemplo, a produção de alimentos em alimentos conservados que vão durar mais tempo, que podem ser comercializados em outras partes do mundo. Então, todo esse conjunto de atividades que nós trabalhamos, como a gente poderia colocar a nossa resposta ali, então, para a nossa atividade, né? Em Santa Catarina, o que nós temos de destaque ali relacionado com a agropecuária e a agroindústria? Produção ou comercialização de aves e suínos, né? Criação de animais se destaca ali, né? Nessa relação com a agroindústria. No Rio Grande do Sul,
plantio e a industrialização da uva também, que é uma questão ali histórica, tradicional do Rio Grande do Sul. E no Paraná, a presença das agroindústrias utilizando ali os diferentes itens que são produzidos no nosso estado para atender as atividades humanas também. Então, alguns exemplos ali que a gente relacionou, pode ser que vocês tenham colocado outros a partir da realidade de vocês ou do conhecimento que vocês têm em relação à agroindústria da região sul e brasileira como um todo, certo? E aí, nesse sentido, a gente pensa, o que nós desenvolvemos na aula de hoje? Nós estudamos o que são as agroindústrias e quais as principais características dessa atividade econômica. Além disso, o quanto ela é importante para gerar trabalho, renda, para facilitar, né, a disponibilidade de alimentos, porque eles acabam ganhando uma vida útil maior, né, se passam pelos processos industriais. Então, nesse sentido, a gente diz que na região sul a agroindústria é importantíssima e eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!